dia, boa tarde, boa noite para você que tá aqui vendo Entre Fórmulas. Fazia um tempinho que eu não fazia um vídeo desse estilo e eu tô vindo aqui para falar um pouquinho sobre o teste de novatos da Fórmula E. A gente vai ter uma segunda parte agora na sexta-feira, 14 de julho, em Roma, né, antecedendo a rodada do Prix de Roma. A grande parte dos pilotos que vão participar desse teste participaram do teste de novatos em Berlim, que lá foi realmente um teste mais completo. E esse teste em Roma está sendo chamado de treino livre zero. Ele é só um complemento, então os pilotos vão ter 30 minutos de pista lá em Roma para poder usar o carro e fazer todos os testes que forem necessários, mas basicamente eles vão fazer voltas rápidas aí nesses 30 minutos de treino livre zero. Já temos a confirmação da participação do Felipe Drugovich, né? Ele participou do teste em Berlim. E, assim, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas, o que esperar desse teste em Roma, né? Lembrando que aqui, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui do Entre Fórmulas, a gente também é um podcast, tem os episódios do podcast aqui no YouTube e também outros agregadores. E além disso, tem um site também cheio de notícias sobre a Fórmula E. Tem notícias sobre outras categorias também, mas o foco principal do Entre Fórmulas é a Fórmula E. Pois bem, vamos então aí pro assunto do teste em Roma, né? O teste que rolou em Berlim foi um teste mais completo. A gente teve 2 pilotos em cada equipe, tiveram uma sessão de manhã e uma sessão à tarde. Teve 3 horas de duração cada sessão, então eles deram voltas rápidas, fizeram testes com o carro, entenderam um pouco de dados, então as equipes tiveram um tempo a mais para trabalhar com esses pilotos. Então o teste de novatos em Berlim, ele foi considerado o teste de novatos oficial, né? Agora em Roma ele é só um complemento. O que acontece? Como julho é um mês que é cheio de competições para a maioria dos pilotos, muitos deles que participaram do teste em Berlim não vão poder participar do teste em Roma na sexta-feira. Então, vai ser um teste menor, vai ter um piloto para cada equipe. Basicamente, todas as equipes vão ter pelo menos um representante que participou do teste em Berlim, com exceção da DS Penske. O piloto que vai participar pela equipe é o Ian Erlacher. Eu não sei falar o nome dele certo, espero que seja certo, né? Ele foi campeão do FIA WTCR em 2020 e 2021. Ele é piloto de desenvolvimento lá na DS Penske e ele vai participar aí do teste em Berlim. Tirando ele, todos os outros nomes anunciados participaram do teste em Berlim. Quem que vai participar desse teste? Temos o Felipe Drugovich pela Maserati, o Zane Maloney pela Avalanche Andretti, Luca Ghiotto pela Nissan, o Sheldon van der Linde pela Jaguar, o Jahan Daruvala pela Mahindra, o Ian Erlacher, como eu falei, pela DS Penske, o Daniil Kvyat pela New, o Ifei pela Porsche, Adrian Tambay pela Abit, o Charlie Eastwood pela McLaren e o Jack Aitken pela Envision. Então, vai rolar esse teste com esses pilotos, e aí sempre gera um burburinho, né? A gente teve o Felipe Drugovich, que liderou o teste em Berlim, foi muito falado sobre isso, muito se fala do nome dele, talvez possivelmente na Fórmula E no próximo ano, caso ele não consiga um assento na Fórmula 1 para o ano que vem, né? Ele vai seguir sendo reserva da Aston Martin, mesmo se ele entrar na Fórmula 1, né? Reserva da Aston Martin e da McLaren, no caso, mesmo se ele entrar na Fórmula E, no caso, corrigindo o que eu falei. Mas, o que acontece? O teste, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, às vezes, com o teste, porque a galera vê o teste e fala, meu Deus, os pilotos que participaram o ano que vem já vão estar na Fórmula E, né? Que tem alguns que têm essa aversão à Fórmula E, né? Então tem uns que veem, sei lá, que um piloto da Fórmula 2 vai fazer o teste da Fórmula E, o cara já acha que o piloto da Fórmula 2 vai abandonar a tentativa dele de ir pra Fórmula 1 para ir pra Fórmula E no próximo ano. Não, isso não vai acontecer, né? O Zane Maloney, por exemplo, que tá se destacando aí na Fórmula 2, mesmo fazendo teste pra Fórmula E, ele não vai pro grid da Fórmula E no próximo ano, né? O Zane Maloney, ele tá ali se apresentando, não só pra Andretti, que é a equipe que ele tá correndo, mas para as outras equipes. É tipo, oi, eu tô aqui, isso é o que eu consigo fazer, né? É uma forma do piloto se apresentar para essas equipes e fazer contatos. Por quê? Porque lá na frente, pode ser que ele seja lembrado e pode ser que se ele vier bater na porta da Fórmula E para tentar uma vaga, as equipes deem uma chance para ele, né?
A gente tem exemplos do grid atual da Fórmula E que foram pilotos que fizeram um teste de novatos lá em 2020 e só foram entrar no grid esse ano, que é o caso do Sasha Fenestras e também do Jake Hughes. Então, a gente tem esse pessoal que é um pouco mais desesperado, que acha que o piloto vai desistir da base. Não, é só um teste, gente, é só um teste, é só isso, né? E, novamente, Roma vai ser bem legal, porque eles vão correr na rua, de fato, né? Em Berlim, eles correm naquele circuito que a Fórmula E corre, que é de um aeroporto desativado. Então, apesar de ser pista de concreto, né? E não é um autódromo, mas ainda assim ele é muito largo, ele é muito diferente da configuração de rua, de fato, que é onde acontece grande parte das corridas do calendário da Fórmula E. Então vai ser muito legal ver esses pilotos aí em Roma. O que eu espero, né, em relação aos testes, o que podemos esperar? Acredito que Felipe Drugovich vai ter novamente um bom desempenho. Ele foi muito bom em volta lançada, foi aonde ele se destacou nos testes em Berlim. Eu acredito que, ainda mais agora que o carro da Maserati está bem mais encaixado do que estava antes em Berlim, acredito que ele pode sim repetir o feito de ter o melhor tempo aí dos testes. A gente não pode ignorar o Zayn Maloney, que tem um desempenho muito bom. O Luca Ghiotto também foi muito bem em Berlim. Então vai ser interessante ver esses pilotos aí na pista, correndo aí pelas essas equipes. O Jehan Daruvala também vai voltar. Vai ser legal também pro Jack Aitken, porque ele teve menos tempo de pista. Um dos carros da Envision deu problema no dia anterior dos testes de novatos lá em Berlim. Então ele teve que revezar o carro com outro piloto. Dessa vez ele vai ter o carro só para ele. Então ele vai poder mostrar aí mais serviço, né? Esses testes, eles não são transmitidos, então você tem acesso geralmente só aos tempos que os pilotos estão fazendo ali pelo meio do live time no site da Fórmula E ou no aplicativo da Fórmula E. Geralmente a Fórmula E não faz transmissão nem da pré-temporada e nem desses testes, porém sempre sai notícias da mídia especializada que está acompanhando, jornalistas que estão em loco, eles soltam as informações, as equipes também vão soltando informações, então vai sair no site do Entre Fórmulas um texto sobre como foi os testes, e aí a gente vai também fazer a cobertura, principalmente eu mesma na minha conta pessoal, no Sonia Curi Underline lá no Twitter, eu sempre faço a cobertura desses testes. E a Fórmula E também sempre divulga as informações logo depois que acaba, para quem quiser se inteirar. E a gente pode, dentro desse panorama geral, então basicamente todos os pilotos esses pilotos, eles já participaram do teste em Berlim, estão voltando agora em Roma. A gente se empolga, a gente fica empolgado com os resultados, mas vamos aguentar as emoções, assim, é só um teste, não tem nada confirmado. Eu duvido muito também que o grid da Fórmula E vai ter muitos espaços para o próximo ano, né? Como a gente está no Gen 3, começou uma geração nova, muitas equipes estão em processo de reformulação também dentro da Fórmula E, então faz mais sentido manter a dupla de pilotos. Eu acho que a gente vai ter muito mais troca interna, pilotos mudando de uma equipe para outra, pilotos que já são do grid, do que entrando pilotos novos. Sempre entra piloto novo, mas eu acho que não vai entrar tanto, não vai ter tanto espaço assim nesse grid da Fórmula E para 2024. Tá, eu acho que se entrar pilotos novos, talvez entre 1 ou 2. Não acho que vai ser muito mais do que isso. Tá, vai. Entre 2 e 3 pilotos. Mas eu acho que muitas equipes vão manter as suas duplas e se mudar, vai mudar entre os que já estão ali do grid da Fórmula E. Tá? Dito isso, eu acho sim que o Felipe Drugovich tem chance de ir para a Fórmula E. Eu não consigo ver ele entrando na Fórmula 1, a não ser que o Alonso desista de correr no próximo ano na Aston Martin, que eu não acho que vai acontecer. Talvez lá para 2025 sim ele encontre um espaço no grid da Fórmula 1, eu espero que ele consiga, eu acho que ele merece muito ter esse espaço na Fórmula 1, mas como já é reforçado muito nos podcasts do Entre Fórmulas, para quem acompanha mais fielmente, a gente sempre fala que é importante o piloto continuar correndo. Ele ficar ali parado só no simulador não faz bem para ele, não é bom para a carreira dele, então ele precisa competir, ele precisa manter vivo essa sede de competição, né? E a Fórmula E é um lugar muito bom para ele ir, porque não atrapalha tanto nessa ideia dele ir pra Fórmula 1. Se ele vai pra Indy, ele fica muito isolado nos Estados Unidos. Não que não possa acontecer de ir pra Fórmula 1, claro que pode. Mas ele não tem um contato tão próximo. A Fórmula E é um campeonato mais curto, tem um espaço maior entre as corridas e não vai atrapalhar com que ele possa participar dos compromissos com a Aston Martin, que ele tem, dos compromissos com a McLaren, que ele também tem agora
Então eu acho que é um caminho muito bom. E é um campeonato FIA também, né? A Indy não é um campeonato FIA, a Fórmula é um campeonato FIA, então vai manter esse contato ali entre as equipes. Sobre o que muito se especula, muito se fala sobre talvez Drogovic na Maserati, porque ele tá fazendo teste pela Maserati. E aí eu digo, torcedores, calma, né? Eu acredito que se ele vier pra Fórmula E, tem sim chances de ele ir pra Maserati. Muito fala dele entrar no lugar do Eduardo Mortara, que não tá tendo uma boa temporada. Porém, ao mesmo tempo, o Mortara é um cara muito importante ali dentro. Foi anos que ele corre ali naquela base da Venturi, né? Que a Maserati é a Venturi, só mudou de nome, mas é a Venturi. E ele tava lá nos momentos ruins da equipe, ele que entregava tudo quando a equipe tava ruim. E quando a equipe melhorou, ele conseguiu levar a equipe lá pro topo. Não é à toa que ele teve aí nas últimas 2 temporadas, aí ele teve a 7ª temporada onde ele foi vice-campeão. E ano passado que ele ficou em 3º lugar no campeonato. Então, pra mim, por mais que a temporada dele esteja ruim esse ano, não sei se a Venturi iria se desfazer dele. Talvez manteria o Mortara na próxima temporada. E se ele não entregar nada na 10ª temporada, aí sim, 2025, talvez a Venturi ou a Maserati, no caso a Maserati, tire ele da equipe. Mas também pode ser que ele receba uma proposta de uma outra equipe da Fórmula E e vá para uma outra equipe. Pode acontecer. E aí, se isso acontecer, eu acho que abre sim espaço pro Felipe Drugovich entrar na Maserati, porque eu também não acho que a Maserati vai tirar o Ginter de lá. O Ginter é o piloto que conseguiu vitória, conseguiu pódio, ele que tá entregando tudo ali pela Maserati. Então não faria nenhum sentido a equipe tirar ele agora. Ainda mais esse processo que eles estão se reconstruindo aí pro futuro. Então, assim, pode ser que o Drugovich acabe indo parar na Maserati se ele for para a Fórmula E, mas também há outros caminhos viáveis. A McLaren, por exemplo, tem muitos rumores aí de que talvez, né, um dos pilotos ali, no caso o René Rast, não fique na equipe pro próximo ano, né? Mas são só burburinhos. Lembrando que a gente tá nesse momento de burburinho na Fórmula E. Junho e julho é o período em que as equipes vão atrás dos pilotos para contratar ou para renovar contrato, só que a gente só sabe oficialmente a Fórmula E tem uma política aí de só soltar as confirmações de renovação de pilotos e etc. quando acaba o campeonato. Então a gente vai ter agora o final do campeonato agora em julho, né? Ele termina agora no dia 29 e 30 de julho em Londres. A gente vai descobrir quem é o campeão da 9ª temporada da Fórmula E. E aí depois disso, a partir de agosto, já vai ser as confirmações para o próximo ano. Agora já tá tendo os primeiros rumores, vai ter muita especulação, vai ter muito disse-me-disse, mas as confirmações oficiais mesmo só saem em agosto. Se você quiser saber como foi mais detalhadamente os testes de novatos, tem um episódio no podcast do Entre Fórmulas sobre o teste de novatos, tanto antes quanto depois, né? Como é que foi o teste, né? Como é que tava a expectativa para antes do teste, como foi depois, porque realmente Berlim foi de fato o teste, como eu falei. Então teve o teste de manhã, teve o teste à tarde, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Então tinha muita coisa pra falar. Agora em Roma são só 30 minutos. Então tudo que tiver de relevante em relação a esse teste, a esse treino livre zero de Roma com os pilotos novatos, vai sair no site na sexta-feira mesmo. Vai ter um texto sobre isso, sobre como foi os destaques, os principais pontos sobre isso. Mas basicamente esse vídeo era pra falar não só sobre o treino livre de Roma, mas também pra acalmar a emoção de algumas pessoas que sempre ficam desesperadas quando chega teste, né? Ainda mais essa galera que não curte tanto a Fórmula E e acha que só porque tá fazendo teste vai ir pra lá, né? E assim, campeonatos de monoposto são poucos. A gente tem poucos campeonatos de Fórmula, então tem poucas vagas. E isso falando de campeonato profissional, né, o titular, porque tem a base, mas a base eles estão lutando para chegar aí numa Fórmula 1, numa Indy e agora numa Fórmula E. A Fórmula E nos últimos anos tem se tornado sim um caminho para os pilotos de Fórmula, até porque a Fórmula E está evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Falando ainda, né, sobre esses pilotos que buscam um futuro, né, profissional e por que a Fórmula E está sendo visada cada vez mais, além da evolução da tecnologia que está acontecendo, né, já saiu um edital sobre o Gen 4 da Fórmula E, que é a próxima geração. A gente acabou de entrar no Gen 3, mas em breve teremos o Gen 4. E o Gen 4, a Fórmula E quer fazer bastante mudança aí aerodinâmica também, criar uns kits aerodinâmicos, tipo, que nem rola na Indy, né, e vai ter umas mudanças na bateria, no peso, em várias coisas. E é interessante justamente para ter essa adaptação, essa configuração do carro, já que a Fórmula E corre em pistas bem diferentes, né, entre si.
E para você que tiver curiosidade de saber, dá uma lida, eu vou deixar o link desse texto aqui na descrição do vídeo sobre esse edital aí que saiu das novidades em relação ao Gen 4. Eles já vão começar a trabalhar nesse carro nesse ano. E isso tudo gera um interesse, né? Faz com que cheguem mais pilotos. E esses pilotos, eles querem correr, eles querem continuar sendo pilotos profissionais. E se você não encontra espaço na Fórmula 1, que é cada vez mais complicada, a gente sabe que a Fórmula 1 também tem muita coisa em relação à parte financeira que pesa para muitos pilotos. Então, para quem não consegue ir para a Fórmula 1, tá tentando a Indy, a gente tá vendo bastante um movimento aí bem interessante de pilotos da Fórmula 2 indo pra Indy. Isso também tá acontecendo agora com a Fórmula E. Pilotos de Fórmula 3 fizeram um teste lá em Berlim, inclusive, né, pra Fórmula E. Então é muito interessante de ver esse movimento que tá acontecendo. E acho que vale a pena para todo mundo ficar de olho na Fórmula E, principalmente para os próximos anos. A categoria está evoluindo, está crescendo e tem tudo para continuar nessa evolução com corridas cada vez maiores, com estratégias dinâmicas. A gente vai ter provavelmente o pit stop inserido, que seria um pit stop para uma recarga rápida. Talvez isso comece a acontecer já na próxima temporada. Então tudo isso serve para movimentar o campeonato, para trazer uma evolução para o campeonato. E cada vez mais tem mais gente olhando para a Fórmula E. E a tendência é, sim, que conforme os próximos anos a gente veja esses assentos aí da Fórmula E serem cada vez mais disputados. Ainda mais que tá chegando também, tá começando a surgir aí campeonatos de base elétrica, né? Vamos ter aí, a partir do próximo ano, possivelmente o Ace Championship acontecendo. A gente também tem o Era Championship. São todos campeonatos que tem tudo para se tornar num futuro aí não muito distante campeonatos de base para a Fórmula E. Então, além desses pilotos da Fórmula 2 e Fórmula 3 brigarem aí por espaço na Fórmula E, tentar um espaço na Fórmula 1 Indy e Fórmula E, eles vão provavelmente ter que disputar aí vagas da Fórmula E no futuro não tão distante aí com esses pilotos que vêm de origem elétrica, né? Que já é uma realidade aí em para muitos pilotos. Tem muitos pilotos que já estão fazendo carreira dentro de kart elétrico. Então, para nós que crescemos inseridos na combustão, pode ser um pouco, meu Deus, o que tá acontecendo, mas a gente tem toda uma geração aí também de novos pilotos que já nasceram pilotando direto no elétrico, né? Tem experiência com combustão também, mas já tem pilotos fazendo carreira dentro das categorias elétricas, então vamos ver como é que vai ser o futuro. Mas é isso aí, trazendo um panorama geral para mostrar que, assim, a tendência é que tenhamos cada vez mais pilotos fazendo testes, mas fazer teste não significa que o piloto vai entrar no grid no próximo ano. Pode ser que pilotos que façam um teste agora entrem daqui 3, 4 anos no grid. Até porque tem piloto que é muito novo, que ainda precisa criar mais casca antes de entrar na Fórmula E. Porque vale sempre ressaltar que a Fórmula E é campeonato principal, ele não é campeonato de base. Lá dentro você não vai estar correndo com seu coleguinha da Fórmula 2, você vai estar correndo com campeões de Le Mans, com pilotos que ganharam tudo e mais um pouco, não só para a Fórmula E, mas ganharam campeonatos fora dela também. Então a pegada é um pouco diferente. Por isso que também vale sempre ressaltar isso aí para as pessoas que não tenham contato tão próximo com a Fórmula E. Mas é isso, para você que acompanha esse vídeo, muito obrigada. Fique de olho aqui no canal. Lembrando que, gente, tem aqui no Entre Fórmulas, além do podcast, tem um monte de conteúdo aqui que a gente recebe alguns vídeos da Fórmula E, mas também tem entrevista com os pilotos. Então tem entrevistas minhas com o Maximilian Ginter, com o Nick Cassidy, com o Antônio Félix da Costa. Então, assim, venham conferir não só entrevistas pessoais, né, que eu fui no Prix de São Paulo e falei com grande parte dos pilotos do vídeo, mas também tem as entrevistas por meio de vídeo, e eu sempre trago legendado aqui no canal, então venha conferir aí, venha ver os vídeos aí do Entre Fórmulas para conferir os conteúdos que tem aqui, e ouça o nosso podcast e acesse o site também. Mas muito obrigada para você que veio aqui assistir esse vídeo, e até a próxima!